Bom dia, Escola de Profetas. Bom dia. Bom dia para você aí de casa. Que alegria termos você conosco. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Bom dia, Benjamin. Bom dia, professor Cícero. Hoje eu estou feliz que estou com você aqui. Eu até coloquei a mesma roupa que você. Não é bonito? Fica mais bonito com essa camisa, sabia? Que coisa boa. Dá um bom dia pro pessoal de casa. Bom dia para você que está em casa, que Deus te acompanhe nesse dia e que Ele te dê um dia cheio de bênçãos e que ele te proteja e te guarde. Bom dia, escola. Bom dia. Muito bem, que coisa boa, né? A proteção de Deus é o que precisamos. E vamos pedir a Ele mais ainda? Sim, vamos. Fazendo o quê? Orando. Que bom que você vai orar agora também pelas criancinhas, tá? Devemos começar o dia orando na presença de Deus. Então vamos orar? Santo Deus, eterno Pai, muito obrigado por esse dia, cuide nos abençoe também. Eu te peço a tua proteção, eu te peço a tua bênção especial que o Senhor tem para dar para cada um de nós. E também acompanhe o pessoal de casa que está nos assistindo, que eles possam te entregar o coração e que nós sempre possamos te adorar cada dia, te louvando, orando ao Senhor, cantando e o Senhor possa nos abençoar nesse dia. Em nome de Jesus, amém. Amém. Pois é, Benjamin, com você aqui comigo, tudo fica mais bem. Teu nome é bem, fica bem. E para ficar melhor, nós vamos cantar o hino 166, Caminhando. Então nós vamos junto, caminhando com Jesus. Isso aí, Benjamin, caminhando com Jesus. E para nós caminharmos mais firme, nós temos que ter o que no coração? A palavra gravada no nosso coração. Então vamos recitar o verso que está em Gálatas 1, do 6 ao 9. Que legal. Você aí de casa também, se prepare aí. Eu acho que você até já decorou também, né? Vamos lá junto? No 3, Benjamin, conta. 1, 2, 3. Gálatas 1, do 6 ao 9. Maravilho-me de que tão depressa passais daquele que vos chamou, graça de Deus, para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que nos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Gálatas 1, do 6 ao 9. Gálatas 1, do 6 ao 9. Maravilho-me de que tão depressa passais daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim, como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Gálatas 1, do 6 ao 9. Gálatas 1, do 6 ao 9. Maravilho-me de que tão depressa passais daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam
e querem transtornar o Evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro Evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro Evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Gálatas 1, do 6 ao 9. Amém. Louvado seja Deus. Então nós já temos o Evangelho e com esse Evangelho nós vamos caminhando para o lar de Jesus, morarmos na eternidade com Ele. Que Amém. Deus te abençoe e um bom estudo. Bom estudo, que Deus te abençoe e te acompanhe. Que bom que agora nós vamos juntos estudar a palavra de Deus. Que bom que você também está aí junto conosco para estudar a palavra do Senhor. E hoje, qual foi o nosso estudo? Cadê? Vocês não sabem? Joel. Pensa só, olha só como a irmã Maria é legal. Nós estudamos um livro completo hoje. Pensa só, lemos todo ele, não foi? Lemos Joel, capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3. E o desejado de todas as nações teve o título hoje, Um Povo Condenado. E o número desse capítulo é o 64, não é isso? Sim. Então, comentando aqui um pouquinho sobre Joel, é interessante nós analisarmos que não se sabe ao certo a época em que Joel viveu, né? Há uma dedução de que ele viveu ali num tempo pós-exílio, né? E se você for buscar o significado do nome de Joel, você vai ver que o significado do nome dele é O Senhor é Deus. Bonito, né? Joel tem um significado bonito. E quando Joel começa a escrever, você vai perceber que ele tem uma preocupação de mostrar que a mensagem dele não veio da sua própria cabeça. Porque no verso 1 ele diz assim, palavra do Senhor. Então de quem vinha a mensagem? De Deus. Ele está dizendo, a mensagem que eu estou dizendo a vocês é uma mensagem que veio do céu. É o Senhor Deus que está mandando a vocês. E Joel, ele está falando de uma dificuldade que estava acontecendo no meio do povo. Qual era essa dificuldade? Olha aí o versinho 4. O versinho 4 diz o seguinte, o que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. E o que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Ao final ficou o quê? Nada, né? Um vai comendo, outro vai... Não ficou nada. O que estava acontecendo é que existia naquela época uma grande crise que estava acontecendo. A realidade é que se houvesse um jornal na época de Joel, talvez a manchete desse jornal seria assim, extra, uma infestação de gafanhotos acaba com tudo, crise econômica à vista, não é isso? E havia ainda uma seca que estava acontecendo. Imagina, extra, Rebeca, a seca está longe de acabar. É justamente esse tipo de mensagem que Joel estava dando ao povo. Havia uma crise econômica, havia fome na terra, havia pranto, choro e dor. E aí a gente pensa assim, poxa, parece como que a gente está vivendo hoje, né? Uma crise econômica mundial, pessoas perdendo seus empregos, fome, miséria. E quando tudo isso vai acabar? Parece longe de acabar, não é isso? O que Joel vem trazendo nessa mensagem é algo muito importante. Porque o que ele está querendo dizer? Ei, Deus fala através da crise. Deus tem uma mensagem através da crise que está acontecendo. E qual é a mensagem de Deus no meio dessa crise? O próprio Joel é a mensagem. Ei, o Senhor é Deus. A própria vida de Joel é a mensagem. Ei, calma, o Senhor é Deus.
Mas existe no meio disso tudo uma ação humana. Qual é a ação humana? Está no verso 13 e no verso 14. Joel chama o povo a uma lamentação. E a lamentação se estende por toda a terra. Porque ele diz aqui no versinho 13 e no versinho 14: Cingi-vos e lamentai-vos, sacerdotes, gemei, ministros do altar, entrai e passai a noite vestidos de saco, ministros do meu Deus, porque a oferta de alimentos e a libação foram cortadas da casa do vosso Deus. Santificai em jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos e todos os moradores desta terra na casa do Senhor, vosso Deus, e clamai ao Senhor. Deus está dizendo que em tempo de crise, em tempo de dificuldade, é aí que o povo dele tem que clamar. É aí que o povo dele tem que se santificar. É aí que o povo dele tem que buscar a sua face. E sabe, quando Joel fala dessa mensagem, ele aplica essa mensagem ao dia do Senhor. Você vai ver no capítulo 2, que ele fala assim: ei, toque a trombeta aí em Sião, em alta voz, porque o dia do Senhor vem e já está próximo. E quando ele descreve o dia do Senhor, como é que ele descreve? Ei, o dia do Senhor é um dia escuro. É um dia de densas trevas, dia de negridão. É um dia muito difícil. Se você acha que a pandemia está difícil, você não sabe o que está aguardando nós. Os dias se tornarão mais e mais difíceis. Ficará cada vez mais complicado de viver nessa terra. E quando Joel vai falar do dia do Senhor, ele fala que é um dia escuro, é um dia de trevas, um dia de negridão, é um dia muito dificultoso. Só que tem um detalhe. Ele diz que desse dia tão difícil, desse dia tão negro, surge um povo que é diferente. Não alegra o seu coração? Existe um povo que é diferente. Ele diz que esse povo vem como a alva sobre os montes. E esse povo é grande, poderoso. Olha isso. Diz que nunca houve um povo como esse e nunca haverá. O capítulo 2 vem trazendo a descrição desse povo. Diz que à frente desse povo tudo é como um jardim do Éden, mas atrás fica como um deserto assolado. E a aparência desse povo é como de cavalos, como cavaleiros que correm, e eles são poderosos. E diante deles, o que acontece? Tremem os povos, e cada um se vai na sua fileira e não se desvia. Não se desvia, não empurra uns aos outros, cada um vai seguindo o seu rumo. Eles correm, sobem pelos muros, sobem pelas casas, entram pelas janelas e nada impede esse povo. Eles têm um foco. Que povo é esse? Que povo é esse? O povo de Deus, não. Vocês não têm certeza disso, não? Você não é esse povo? Nós somos esse povo. Teremos que ser. Teremos que ser esse povo forte, poderoso, que estará no meio num tempo tão difícil, será como a alva sobre o monte. Mas só que Joel faz um apelo. Ele faz um apelo: ei, a realidade é que chegou o tempo de nós clamarmos ao Senhor. Você vai ver essa informação no verso 12 e no verso 13. Ainda assim, agora mesmo, para quando? Agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se, grande em benignidade e se arrepende do mal. Esse é o apelo de Deus. Ei, agora chegou o momento, se converta. Está vendo essa crise? Agora é o momento de conversão, é o momento de mudar de vida, é o momento de se entregar ao Senhor
Em jejum, em prantos, em clamor. Quantos devem fazer isso? Quantos devem participar disso? O verso 16, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam. E os que mamam. Aquela falsa ideia, é muito novo, é muito pequeno para aprender do Senhor. Até os que mamam devem participar. Chorem, ó sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar. E orem. Orem dizendo o quê? Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque hão de dizer entre os povos onde está o seu Deus? Poupa o teu povo, Senhor. Tenha misericórdia de nós. E aí Joel termina o capítulo 2 dizendo assim, depois de tudo isso acontecer, depois daqueles dias, verso 28, o que Deus vai fazer? Derramarei o meu espírito. Não é isso que nós estamos tanto ansiando e aguardando? Derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visão. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito. Depois daqueles dias. Depois de quê? Conversão, jejum, pranto, clamor, busca do Senhor. Aí eu derramarei o meu espírito. E tudo que o gafanhoto migrador comeu, roubou, o que Deus vai fazer? Eu vou restituir a vocês. Que promessa maravilhosa, não é isso? Mas existe uma ação humana. A ação humana é essa: buscar a Deus através do pranto, do jejum, buscar a Deus, se entregar ao Senhor. E esse foi o apelo que Deus fez à nação judaica, que Jesus fez. Eu fiquei pensando nisso. O tempo de Israel na profecia estava terminando. E nos últimos segundos de graça, Deus envia o seu próprio filho para apelar ao coração daquela nação. Ei, está acabando o tempo de vocês, está na hora de vocês se resolverem. Eu preciso de vocês, vamos lá. Fiquem do meu lado, aceitem as minhas advertências. Mas, por mais uma vez, a nação judaica fez o quê? Rejeitou. Lá vinha Jesus entrando em Jerusalém, montado sobre um jumentinho. E o livro hoje trouxe uma informação muito interessante. Diz que isso era um perfeito símbolo da volta de Jesus. Que legal isso, né? Um imperfeito símbolo da volta de Cristo. E lá estavam os sacerdotes, os fariseus angustiados, porque eles pensaram, pronto, agora Jesus vai se instituir como rei, estamos fritos, porque todo o povo está a favor dele, e agora ele mesmo não repreende o povo. O que eles fizeram? Foram até os soldados romanos que haviam naquele local. E disseram, ei, olha, está acontecendo uma rebelião e nós vamos dizer para você quem é o chefe. É Jesus. Vocês têm que ir lá resolver isso. E lá vão os soldados. E quando eles chegam lá, o que eles encontram? A calmaria no rosto de Jesus. Uma voz calma, sereno. Havia no rosto de Jesus amor, benevolência e serena dignidade. Eles olharam para aquele rosto e qual foi o desejo dos soldados? Nada de prender, eles queriam se inclinar e prestar homenagem ao Senhor. Imagina isso, que grande era estar na presença de Jesus, né? Deveria ser muito poderoso. E aí eles voltam para os sacerdotes, vocês são os culpados de fazer isso tudo. É vocês que estão organizando essa rebelião. O feitiço volta contra o feiticeiro, não é isso? E Jesus entra naquele templo e no coração de Jesus há uma dor indescritível. A angústia do coração de um Deus que tenta salvar o condenado. Jesus chora de maneira dolorosa, porque ele sabia o que havia de acontecer se aquele povo não o aceitasse. E quando ele volta para Betânia, ele passa o quê? A noite todinha? Em oração. No outro dia ele vai novamente ao templo.
Mas no caminho acontece uma coisa interessante. Ele vai andando e Jesus sente fome, Rebeca. Aí ele vê uma figueira bem bonita, cheia de folhas. E ele pensou, opa, se essa figueira está cheia de folhas, então é porque há fruto nela. Porque os frutos da figueira surgem primeiro do que as folhas. Então ele olhou assim e disse, nossa, que folhagem linda, deve ter frutos maravilhosos nessa figueira. Vou lá comer um figo. Quando ele olha e procura e não acha nenhum fruto. E aí, o que Jesus diz mesmo? Qual é a frase dele? Vocês não sabem qual é a frase de Jesus? Nunca mais como alguém. Nunca mais coma alguém fruto de ti. Uau! Para mim foi um pouco assim, assustador ver Jesus falando isso. Porque o Jesus que nós temos estudado é o quê? Manso, bondoso, nunca proferia uma palavra de maldição, não é isso? Porque ele lançou uma maldição sobre a figueira. E até os discípulos se assustaram. Como assim? Porque o ato de destruição é estranho ao Senhor. Coitado daqueles que usam a mensagem do inferno para assustar, intimidar e tentar converter alguém. Porque o ato de destruição para Deus é estranho. Ele o fará, mas para Deus é estranho. Porque qual é o desejo do coração de Deus? Salva. Que o ímpio se converta do seu mau caminho. Mas no outro dia, quando os discípulos passam novamente por aquela figueira, o que eles encontram? Qual é a cena que eles veem? A figueira está seca. Eu imagino o susto que deve ter sido. Uau! Como é que isso aconteceu? Como é que isso aconteceu? Uma figueira secou da noite para o dia. Como é que isso aconteceu? Aqui diz que a figueira foi uma parábola viva. O que Jesus estava querendo ensinar nesse ato? Ele não amaldiçoou uma figueira simplesmente porque ela não tinha fruto para dar para ele comer. Ele tinha uma lição a dar nesse tipo de ação. Qual era a lição que Jesus tinha para ensinar? Quem representava essa figueira? O povo de Israel. Aquela figueira representava a nação judaica, porque na sua aparência eles tinham o quê? Pareciam um povo, tinha recebido tantos privilégios, tantas bênçãos do céu, tinha tudo para ter frutos. Mas a sua aparência era enganosa, não tinha nada. E na lição dessa parábola viva, Jesus estava mostrando o pecado e o castigo da nação judaica. Ei, vocês foram tão abençoados, vocês foram tão privilegiados, eu estabeleci vocês como o maior povo da terra. Mas quando eu vim buscar fruto de ti, não havia fruto. A aparência de vocês era enganosa. Os privilégios de que se jactanciavam só lhes acrescentavam a culpa. Eu não sei vocês leram esse capítulo com dor no coração? Mas não foi dor só pela nação judaica, que perdeu a oportunidade. Foi dor porque esse tipo de situação se aplica a nós também. Aqui diz, no parágrafo que começa, a advertência é para todos os tempos. Inclui a mim e você? O ato de Cristo em amaldiçoar a árvore que seu próprio poder criara, fica como um aviso para todas as igrejas. Eu achei isso fantástico. Todas as igrejas e todos os cristãos. Meu irmão, se você é batista, presbiteriano, se você que está aqui assistindo o nosso canal, essa advertência da figueira é para todas as igrejas e todos aqueles que se professam cristãos, que assumem o nome de Cristo. Ninguém pode viver a lei divina sem servir aos outros, mas há muitos que não vivem segundo a misericordiosa, abnegada vida de Cristo. Alguns que se julgam excelentes cristãos não compreendem o que significa o serviço para Deus. Seus planos e cogitações têm por fim agradar a si mesmos. Agem sempre com referência a si
próprios. O tempo só é de valor para eles quando podem ajuntar para si mesmos. Em todos os negócios da vida, é esse o seu objetivo. Trabalho não para os outros, mas para si mesmos. Deus os criou para viverem num mundo onde deve ser executado o serviço altruísta. Era seu desígnio que ajudassem a seus semelhantes por todos os modos possíveis. Mas é tão grande o eu que não podem ver nenhuma outra coisa. Não se põem em contato com a humanidade. Os que assim vivem para si são como a figueira, toda presunção, mas sem frutos. Observam as formas de culto, mas sem arrependimento de fé. Sem arrependimento nem fé. Em profissão, honram a lei divina, mas faltam na obediência. Dizem, mas não fazem. Na sentença proferida contra a figueira, demonstra Cristo quão aborrecível é aos seus olhos essa vã pretensão. Diz ele que o pecador declarado é menos culpado do que o que professa servir a Deus, mas não produz fruto para a sua glória. É muito forte, sim. E sabe o que eu fico, às vezes, irmã Maria, orando, pedindo a Deus, Senhor, que teu Espírito Santo me faça entender a profundidade disso daqui. Porque às vezes a gente lê e a gente não entende o quanto isso é sério diante do céu. O quanto às vezes nós só temos a capa. Eu não sei, às vezes a gente age como a figueira mesmo, como a figueira estéril. Temos tudo para dar certo, mas só produzimos folhas e não há fruto em nós. Temos tudo para dar certo, mas nosso caráter se difere tanto do de Cristo. Nos professamos ser cristãos, mas de Cristo estamos tão longe, tão vazios e destituídos daquilo que Jesus era tão cheio. E essa era a situação da nação judaica. E a angústia de Jesus, o choro de agonia de Cristo, é porque Jesus só podia chorar mesmo. Ele não podia livrar a nação judaica daquilo que eles mesmos estavam escolhendo. Eles estavam fazendo aquela escolha e Jesus não podia os livrar da consequência da escolha deles. A realidade é o que está escrito aqui no parágrafo do Alto do Olivete. Para mim, esse foi o maior apelo do estudo de hoje. Esse foi o maior apelo de um Deus desesperado para salvar o condenado. E aqui ele diz assim, ó, do Alto do Olivete, Cristo contemplou o mundo em todos os seus séculos. E suas palavras são aplicáveis a toda a alma que desdenha as súplicas da divina misericórdia. Desdenhador de seu amor, ele hoje se dirige a ti. És tu mesmo que deves conhecer as coisas que pertencem à tua paz. Cristo está vertendo amargas lágrimas por ti, que não tem lágrimas para verter por ti mesmo. Já se manifesta em ti aquela fatal dureza de coração que destruiu os fariseus. Em toda a prova da graça divina, todo raio de divina luz, ou está abrandando ou subjugando a alma, ou confirmando-a em sua desesperada impenitência. Todos os apelos de Deus, tudo que você já ouviu, tudo que o Espírito Santo já falou ao seu coração, ou você está sendo abrandado, ou você está sendo confirmado para a sua própria destruição. E quão sério é ler um texto desse? Quão solene é decidir? Joel capítulo 3, no verso 14, diz assim: multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. O apelo de Joel é: ei, é agora. O apelo de Deus ao meu coração é dizer: Joana, ei, é agora. Temos que parar de ser a figueira estéril.
Temos que implorar a Deus que, em nome de Jesus, Ele produza em nós os seus frutos. Ele produza em nós o seu caráter e o vale da decisão não faça parte da nossa história, não faça parte da nossa vida. Que o Senhor Deus trabalhe essa informação na sua cabeça no dia de hoje. Chegou o momento de decidirmos, de nos convertermos, de buscarmos ao Senhor de todo o nosso coração e nos rendermos à obra a qual o Espírito Santo tem para fazer em nossa vida. Vamos pedir isso ao Senhor? Reconhecendo a nossa condição, reconhecendo a nossa necessidade de Ti, Senhor. A realidade é que somente pelo Teu Espírito Santo nós podemos atender a esse apelo, a esse convite que o Senhor faz a nós. O Senhor tem nos chamado a produzir realmente frutos de verdadeiro arrependimento. Frutos, Senhor Deus, que sejam semelhantes àquilo que havia no caráter de Jesus. E nós imploramos que a obra do Espírito Santo possa acontecer em nossa vida, Senhor. Não nos permita, Pai, perdermos a oportunidade que o céu tem nos dado. Estamos vivendo em tempo de graça, Senhor, mas essa graça logo, logo acabará. Não nos permita perder essa graça, Senhor. Ajuda-nos a sermos aquele povo de Joel, aquele povo grande, forte, poderoso, que vai estar cumprindo as Tuas ordens, Senhor. Mas não cumprindo apenas numa aparência, cumprindo, Senhor Deus, de todo o nosso coração. Nós queremos entregar a nossa vida a Ti e implorar, Senhor Deus, que o maior milagre possa acontecer dentro de nós, que é a conversão. Nos converta para o Teu reino, em nome de Jesus.